eu já conheci me deu um segredo sobre o sucesso há alguns anos que me impressionou muito e simplesmente foi esse. Uma das coisas mais importantes que descobriu em 50 anos na investigação foi a necessidade de usar métodos provados de sucesso. Diz, tua vida é muito curta para tratar de reinventar a roda ou aprender tudo por ti mesmo. Assim que o mais inteligente que pode fazer se chama imaginação criativa, que é sair e encontrar o que outras pessoas têm feito que funcione e fazer o que eles fazem até que consiga, até o ponto que realmente você saiba bem, e depois melhorar nisso. O que eu quero ensinar nessa sessão é um método de sucesso comprovado. É um método de 12 passos para o estabelecimento e a conquista de metas que já ensinei para mais de 1000 pessoas. Tiveram muitos homens e mulheres que voltaram a mim para dizer que conseguiram mais em um mês com este programa do que haviam conquistado em um ano sem ele. Já tive pessoas que conquistaram mais em 2 ou 3 anos do que haviam conquistado em 10 ou 20 anos, usando essa simples metodologia. É um método comprovado de sucesso. Eu peço que analise, eu peço que usem, que o incorporem em sua vida, que use como um processo automático e quando comecem a pensar em sua direção, seu significado, seu propósito, aonde querem ir, se sentem a trabalhar e façam através desses 12 passos. Até que se torne automático, não esqueçam. A habilidade necessária para estabelecer metas e fazer planos para sua conquista é a habilidade mestra do sucesso, que só se pode aprender com a prática e a repetição. Repetindo, repetindo, repetindo. Agora vamos para o quadro e falamos desses 12 passos. Passo número 1. Ponto de início de todo sucesso. E agora deixa eu voltar por um segundo. Falamos há pouco tempo sobre a importância do principal propósito definido. Seu principal propósito definido, sua meta principal, a meta número 1 em sua vida. E muitas pessoas vêm até a mim e me escrevem e me telefonam e dizem: como eu escolho o meu principal propósito definido? E a única solução que eu posso te dar é: faça o exercício de estabelecimento de metas de 7 passos que fizemos na sessão anterior e também, se não pode encontrar, então que seu principal propósito definido seja encontrar seu principal propósito definido. Busque seu principal propósito definido. Pergunte-se o que pode ser, o que deve fazer, o que teria que ser, o que poderia fazer. E siga pensando nisso continuamente. Busque informação, olhe, descubra e encontrará com que a inexorabilidade da lei da natureza, seu principal propósito definido te chegará e será tão claro, tão óbvio e tão certo e se apresentará exatamente no momento adequado. Discutiremos isso quando falarmos da mente superconsciente mais adiante. Mas se por agora não tens um principal propósito definido, trate de encontrar o seu principal propósito definido, sua meta, e quando o encontre, pegue esse exercício como pegaria essa informação num computador para conseguir uma resposta. Passo número 1. No estabelecimento de metas é o desejo. E quanto mais intenso é o desejo, quanto mais ardente é o desejo, quanto mais queira algo, mais provavelmente será que conquiste. Realmente, já se disse muitas vezes que o desejo ardente é o ponto de início de todas as grandes conquistas. Por que isso é tão importante? Pois o desejo ardente é o desejo que o leva para frente e faz superar as dificuldades, as decepções, os fracassos temporais, os obstáculos. Porque se sua meta é digna de você, vai bater de cara com você uma vez, outra vez e outra vez. Vai cometer erros. Vai custar dinheiro. Vai custar tempo, vai custar ansiedade. A verdade é que quando está na cama e fica olhando o teto com o coração batendo fortemente por pelo menos 3 noites a cada semana, talvez não esteja tentando o suficiente. Assim que o desejo ardente é o ponto inicial de todas as grandes conquistas. Agora, o desejo ardente sempre é pessoal. Sempre é pessoal. O que significa que quando se trata de estabelecimento de metas, seja qual seja a meta, deve ser sua meta. Não pode querer uma meta para outro. E outra pessoa não pode querer uma meta para você. Quando falamos de desejo, tem que ser pessoal. Alguém disse: quero ter um aumento. Em meu trabalho, essa é a minha meta. E isso é estabelecer uma meta para o nosso chefe. Um jovem me disse uma vez: quero casar com essa mulher em especial. Isso é estabelecer a meta para a mulher. Só você pode estabelecer metas para você mesmo. Mas esteja bem certo de que as metas que estabeleçam sejam suas. Que as metas que estabeleça sejam as que o motivam, e não metas que alguém mais queira para você.
ou metas que você acredita que deveria fazer, ou teria que fazer, ou que fosse bom que fizesse. Pense em si mesmo e seja perfeitamente honesto. Seja perfeitamente honesto. Pergunte a si mesmo o que você quer. Algo muito interessante. É necessário muito valor para ser perfeitamente honesto e egoísta no estabelecimento de metas. Mas se não é perfeitamente honesto nesse ponto, em se perguntar o que realmente você quer, que no fundo do coração você realmente deseja ser, ter ou fazer, se não é honesto nessa fase, todos os outros processos se fazem pedaços. Se é honesto nesse ponto, é como lançar um foguete. E aí pode ir até onde deseja. O passo número 2 é acreditar. Lembre o que dissemos antes, que seu mundo externo sempre será uma representação do seu mundo interno, e que seu mundo interno está formado de suas crenças, suas convicções, por dizer assim. Outra palavra é fé. É o que acredita ou tem fé no fundo de você. Tem um discurso muito bom do reverendo Aydon onde fala da fascinação e diz que aquilo porque alguém está fascinado se torna realidade porque é atraído para a pessoa e a pessoa é atraída para aquilo. No que acredita, no que tem fé, no que interessa, no que o motiva, no que o fascina. Isso é crítico e outra palavra é convicção. Deve pensar que é possível para você conquistar essa meta. Deve acreditar que é possível que você conquiste. Por essa razão, é muito importante que faça creível sua meta. Muitos, quando aprendem essas novas ideias sobre estabelecimento de metas, cometem erros. Dizem, uau, vou sair e vou ganhar $1 milhão em um ano. E o fato real é que $1 milhão, seja o que esteja ganhando agora, chegar a $1 milhão na maioria dos casos, está tão longe que sua mente consciente o rejeita por ilógico. Não é aceitável, é impossível. E se sua mente consciente rejeita, nunca chega à mente subconsciente. Não esqueçam, sua mente subconsciente só pode aceitar como uma ordem algo que você totalmente acredita na mente consciente. Assim que torne creível e fácil de conquistar. É melhor estabelecer uma meta mais pequena no começo e conquistar isso, e depois uma meta maior e conquistar, e depois uma maior e conquistar. Por exemplo, 2 coisas. Se quer diminuir de peso, não diga vou perder 10 ou 20 quilos. Só perca 3 quilos. Entende? 3 quilos e pode baixar. Pode pensar em 3 quilos. Se quer aumentar seu salário, aumente seu salário uns 50%. Aumente seu salário uns 50%. Se está ganhando 10 mil anuais, diga: minha meta é ganhar $15 mil anuais. Ganharei $15 mil anuais. Pode conseguir pensar em uns 50%. É menos de 4% cada mês. Pode pensar em 3 quilos. E ao começar a melhorar seus rendimentos ou começar a baixar de peso, então ajuste a meta e adicione mais 3 quilos. Acrescente uns 50% mais, etc. Mas façam que suas metas sejam possíveis. Segundo um trabalho na Universidade de Harvard, suas metas devem ter uma probabilidade de 50 por 50 de sucesso. Uma probabilidade de 50 por 50. E cada meta deve estar dirigida ao que se chama seu seguinte passo. Seu seguinte passo lógico no caminho da conquista. Assim que se quer correr numa maratona e nunca antes correu, primeiro corra 1 quilômetro. E corra sem dores. E depois corra 2 quilômetros e depois 3. Mas partir de zero para correr na maratona já foi visto que é um exercício de autodestruição. De fato, machucará mais do que motivará. Lembre-se, para que uma meta desencadeie a sua capacidade motivacional, toda que tem, deve poder crer que é possível conquistar. Por isso é melhor começar por baixo, começar com pouco e aumentar o nível, que começar tão alto que vença a você. O número 3 é escreva. Isso é muito importante, porque a maioria das pessoas não escrevem suas metas. Somente 3% tem metas escritas. Ainda que pareça mentira, só 3% tem metas escritas. E me atrevo a dizer que talvez você tampouco tenha metas escritas. E se as tem, talvez não as tenha escrita com detalhes.
Assim que escreva suas metas e não esqueça das razões por que as pessoas não escrevem suas metas. Uma das razões por que não fazem é que quando se escreve uma meta, se concretiza. Prontamente, seu subconsciente se desperta e diz: "Ah, fala sério?" Quando não a escreve, está evitando o compromisso. Inconscientemente, a razão por que as pessoas não escrevem suas metas é porque temem ao fracasso. A razão por que não escrevem suas metas é porque não querem comprometer-se. Se não as escreve, ninguém pode dizer que não conseguiu. Se não as escreve, então realmente não estão comprometidos com nada. Mantém suas opções abertas e seguirão fracassando e sem conquistar o que querem na vida. Todas as pessoas de sucesso têm metas por escrito. E se quer ter sucesso realmente, não tem alternativa. Assim que escreva suas metas, faça elas concretas. Faça compromissos. Um compromisso de 100% para a conquista de suas metas farão mais para levar para a sua meta do que possa imaginar. Agora, quando escreva, faça de forma clara. Não incerta, não diga quero ser feliz ou quero ser rico. Seja claro, seja específico. Se quer ganhar uma certa quantidade de dinheiro, especifique muito bem a soma depois de descontar os impostos. Se quer começar um negócio, que seja um negócio de muito proveito. Se quer começar uma relação, que seja uma relação muito feliz. Mas seja claro, específico, use palavras vívida ou linguagem vívida. Porque quanto mais vívida é a linguagem, mais rapidamente o subconsciente aceitará. As palavras emocionais como quente, excitante, poderoso, amoroso, feliz, dinâmico são tipos de palavras que levam a meta para a mente subconsciente. É absolutamente essencial que seja uma meta por escrito. Essa é com certeza a diferença que existe entre ganhadores e perdedores, porque os perdedores sempre têm uma razão para não escrever suas metas. O número 4 é: faça-se essa pergunta crítica. Por que o quer? Por que você quer? Essa é uma das perguntas mais importantes. Porque responderá 3 coisas. A primeira terá certeza que é a sua meta e não de outra pessoa. A segunda intensificará seu desejo. Porque quanto mais razões tenha, isso se chama suas razões ou porquês. Suas razões do porquê, na maioria dos casos, são mais importantes do que a própria meta. As metas podem mudar. As razões do porquê permanecem iguais. O deseja porque o fará mais feliz, saudável, mais popular. Deseja porque preencherá suas necessidades mais profundas, dará um sentido de significado e propósito para a sua vida. Por que deseja? Quanto mais razões você tenha para desejar algo, se faz uma lista delas, lista de razões, quanto mais razões tenha, mais desejo terá. Porque as razões são o combustível na fogueira do sucesso. As razões são o combustível na fogueira da conquista. Quanto mais razões tenha para conquistar algo, mais provável será que conquiste. Por exemplo, se diz, queria ganhar $50.000 anuais. Ou 30 mil ou 100 mil, não importa. Uma pessoa te diz por quê? E você responde, pois quero ganhar essa quantidade, nada mais. Responder isso significa que não tem poder motivante. Mas se diz para comprar um carro, cuidar da minha família ou levar o meu esposo, a minha esposa de viagem, comprar coisas para o meu filho, mudar meu guarda-roupa, comprar outra casa, comprar um carro diferente. Quanto mais coisas mencione, mais factível será que vai conquistá-las. Porque quando lista suas razões, intensifica sua crença, sua fé, sua convicção de que é possível. O passo número 5 no estabelecimento de metas é analisar sua posição. Analisar seu ponto de partida. E isso é importante, porque ao analisar seu ponto de partida, saberá qual é o seu próximo passo. O que quer dizer analisar seu ponto de partida? Pois deixa eu dar alguns exemplos. Ao analisar seu ponto de partida, deve perguntar a si mesmo quais são suas forças. Quais são suas forças básicas e quais são suas debilidades básicas. O que é que necessita aprender? Em que necessita melhorar? Antes de conquistar qualquer grande meta, é necessário grandes esforços. Antes de mudar alguma coisa importante em sua vida, deverá realizar mudanças importantes em você.
Antes de conquistar qualquer coisa extraordinária, deverá fazer muitas coisas ordinárias. Assim que deverá se fazer essa pergunta: se quero baixar de peso, qual é a primeira coisa a fazer? Pese-se. Se quer aumentar seus rendimentos, o primeiro que tem que fazer é saber quanto ganhou o ano passado. Quanto está ganhando agora? E depois, se quer aumentar seus rendimentos, e se está no negócio das vendas, então se dirá quantas visitas terei que fazer diariamente, quantos fechamentos estou fazendo, qual é o meu volume em média de vendas, qual é a minha venda média, quantas dessas tenho que ter, quanto tenho que aumentar, etc. Se quer montar um negócio maior, analise seu ponto de partida e diga: onde estou no mercado? Como me encontro a respeito de recursos de capital? Como eu me encontro com respeito à mão de obra? Como eu me encontro com oportunidades de mercado e crédito? E sente-se e faça uma análise muito clara, exatamente como um comandante do exército faria uma análise estratégica de sua posição antes de se lançar a uma importante batalha. Um erro que alguns cometem no estabelecimento de metas é que se atiram sem pensar em qual é o melhor caminho do seu lançamento. E quando se encontram com problemas, por dizer assim, ou quando cai de costas, não tem uma base abaixo deles. E esses são os 6 pontos iniciais. Determine o que é que você deseja. Perdão, os 5 pontos iniciais. Determine o que é que você deseja, pense que pode conquistar, escreva, determine as razões do porquê e analise seu ponto inicial. Número 6. Estabeleça um limite. Estabeleça um limite. Uma meta sem limite realmente não é uma meta. Uma meta sem limite é um exercício de autodesilusão. Esteja muito alerta a isso. Estabeleça um limite em sua meta total e depois estabeleça mini limites. Não muitos, mas pequenos. E se tem uma meta para um ano, então estabeleça 12 metas de um mês. Escreva 2 metas de 6 meses, 4 metas de 3 meses, 12 metas de um mês e depois 54 metas de uma semana. Estabeleça mini limites e um cronograma de recompensa. Esse é um dos descobrimentos mais importantes em psicologia. Estabelecer cronograma de recompensa. É que se você dá uma pequena recompensa a si mesmo, e já vimos que muitos homens e mulheres de mais sucesso que estudamos têm pequenos compromissos com eles mesmos, e não é nada mais do que a cada 3 telefonemas se permitem uma gelatina, ou cada 2 entrevistas que cumprem se permite uma xícara de café, ou descansa um momento. Realmente não importa o que seja, mas estabeleça um sistema de recompensa para que cada vez que conquiste um mini limite ou uma mini meta no caminho para a sua meta maior, se dê a si mesmo uma recompensa. E descobrirá que as pessoas que não puderam se motivar a si mesmo por anos, se têm pequenas recompensas, uma depois da outra, é que não adianta ter uma grande recompensa no final do caminho. Como seres humanos somos quase como crianças, devemos ter muitas recompensas pequenas durante o caminho, muitas gelatinas para chegar ao bolo de aniversário ou à festa de aniversário. Assim que estabeleça um cronograma de recompensas. Pode ser comprar uma nova peça de roupa, empreender uma viagem, pode ser sair para jantar, pode ser qualquer coisa que deseje. Pode ter pequenas recompensas por pequenas conquistas, recompensas medianas por conquistas medianas e grandes recompensas por grandes conquistas. E se assegure de que por isso está aí, porque intensifica o desejo. Mantém sua emoção, seu entusiasmo e inconscientemente reforça o seu ego e te leva para frente para o próximo ato. O passo número 7. E aqui é onde chegamos ao passo de planejamento. O passo número 7 é este. Identifique os obstáculos que terá que superar. Identifique os obstáculos. Uma das coisas que sabemos é que os obstáculos significam sucesso. O sucesso significa obstáculos. Que não tem sucesso sem obstáculos. Realmente, os obstáculos servem para instruir e não para obstruir. Instruir contra obstruir. Não esqueça disso, cada obstáculo ou dificuldade que encontre em seu caminho para a sua meta veio para instruí-lo de algum modo. Assim que identifique os obstáculos que terá que superar no caminho para sua meta. Algo que detém muitos para conseguir suas metas é que
Veem que tem um enorme número de obstáculos que têm que superar. É como os colonizadores que chegaram nas planícies já faz mais de 100 anos, quando viram essas enormes montanhas rochosas, disseram: como vamos poder atravessar essa enorme massa de montanhas? Até que alguns dos exploradores descobriram que existiam vales que podiam contornar para chegar ao outro lado das montanhas. Tudo que necessitava era um vale em cada conjunto de montanhas para poder chegar ao outro lado. Assim que identifique seus obstáculos e depois faça uma lista deles. Pergunte a si mesmo quais são todas as coisas que o estão detendo para conquistar sua meta agora. Por que não está agora com essa meta? Se não tem nenhum obstáculo, então não é uma meta, só é uma atividade. Assim que o que tem entre você e sua meta? E outra coisa, agradeça aos obstáculos, porque são os obstáculos que te asseguram que existe sucesso no outro extremo, onde não tem obstáculos, onde não tem dificuldades, onde não tem desafios que enfrentar, tampouco não tem possibilidade de sucesso. Então, estabeleça prioridades em seus obstáculos. Em outras palavras, olhe e se diga, entre todas as coisas que estão entre a minha meta e eu, qual é a número 1? Qual é o obstáculo número 1? Imagine que este é você. Sim, espero que possa ver. Este é você e essa é a sua meta. Pois no caminho para sua meta tem uma via, e a via dá giros e voltas, e o caminho para essa meta tem uns quantos obstáculos, e tem quedas e caminhos acidentados, etc. Mas em algum lugar para essa meta, também no caminho tem o que chamamos a rocha. E a rocha é seu principal obstáculo. A rocha é o mais importante que o detém de conquistar sua meta na qualidade e a quantidade que você deseja. Uma das coisas mais importantes que pode fazer é perguntar a si mesmo qual é sua rocha. Qual é seu principal penhasco? Qual é a maior obstrução que o detém para chegar daqui até lá? Identificar a rocha é uma das marcas do pensador estratégico. Identificar a rocha é uma das coisas chaves por fazer. Por quê? Porque se desfaz dos demais pequenos obstáculos do caminho para a sua meta, a rocha ainda vai estar aí e ainda assim não vai poder chegar à sua meta. Se não tem muito cuidado e não estabelece prioridades em seus obstáculos, terá que trabalhar em muitas coisas irrelevantes e deixará a rocha incólume. Contudo, a pessoa inteligente se baseia na rocha. A pessoa inteligente diz: esse é o obstáculo principal, e se coloca a trabalhar sobre a rocha. E trabalha de dia e de noite, trabalha o necessário. Tem uma linda expressão que diz: aglomeram ao seu redor. Quando tem um problema importante, um obstáculo importante, uma dificuldade importante que está em seu caminho, aglomere ao seu redor. Concentre todo o seu esforço e sua atenção. Trabalhe nele dia e noite, semana após semana, até que o vença, porque ao desfazer-se desse obstáculo, poderá chegar mais adiante para a sua meta, que se desfaz de outros pequenos obstáculos juntos. Assim que, em termos de seu principal propósito definido, qual é sua rocha? Qual é seu obstáculo principal? O que te impede de ir adiante? Poderia ser interno, poderia ser falta de confiança em si mesmo, poderia ser dúvida sobre si mesmo, poderia ser medo a perder, poderiam ser muitas coisas. Isso é normal. Ou poderia ser externo, falta de dinheiro, falta de informação ou conhecimento, falta de apoio de outras pessoas, poderia ser saúde, uma grande variedade de coisas. Mas seja o que seja, se está determinado a alcançar sua meta, averigue o que é e trabalhe para acabar com ela. Agora, o número 8 é: identifique o conhecimento que vai necessitar. Identifique o conhecimento que vai precisar. Vivemos numa sociedade baseada em conhecimentos. Não tem dúvida sobre isso. Seja o que deseje, para conquistar vai necessitar de mais conhecimento dos que tem agora. A regra básica na vida é que, em maior ou menor grau, você já foi tão longe como já pôde ir, na vida, neste momento, com o que sabe. É por isso que eu enfatizo tanto a necessidade de um contínuo autodesenvolvimento, leitura, aprendizagem, ter nova informação, porque necessita mais conhecimento. Tem duas formas em que pode conseguir. Pode sair e buscar conhecimentos originais, que são ler, investigar, buscar você mesmo, ou pode obter conhecimento de outras pessoas. Mas em qualquer caso, identifique o conhecimento que requeira. O que necessita saber? Por exemplo, se quer ter sucesso nos negócios,
Uma das coisas que necessita saber é marketing e vendas. Se quer ter sucesso em seu próprio negócio, a habilidade crítica do sucesso nas empresas é saber vender. A habilidade crítica no sucesso executivo é a habilidade para vender suas ideias a outros e persuadir os demais. Assim, talvez o conhecimento que necessite, seja a habilidade de persuasão. Ou poderia ser que o conhecimento que necessite tenha a ver com as leis, tenha que ver com a contabilidade, com a tecnologia. O ponto 2 é estabeleça prioridades em seu conhecimento. Quando estabelece prioridades e estabelece qual é o ponto número 1 do conhecimento que necessita, qual é o ponto número 1 do conhecimento que mais que nada pode evitar que conquiste sua meta. Se concentra no ponto número 1 desse conhecimento, é como a rocha em termos de obstáculo. O ponto número 1 do conhecimento, uma vez adquirido, o levará como uma catapulta para sua meta. Enquanto se consegue um grande número de outros conhecimentos, não servirá de nada. E, finalmente, essa é a última parte com respeito ao conhecimento. Pergunte seu caminho para o sucesso. Pergunte seu caminho para o sucesso. Esse é um dos melhores conselhos que deu um grande conselheiro do sucesso. Pergunte. Pergunte, pergunte. O que disse e o que todas as pessoas que estudaram isso disseram é que esta palavra, pergunte, P-R-G-U-N-T-E, é a chave para o sucesso em sua vida. Pergunte para as pessoas que tenham o conhecimento. Se necessita, contrate advogados. Contrate consultores. Contrate especialista, contrate contadores. Pergunte seu caminho para o sucesso. Busque outras pessoas que estão em sua área. Busque pessoas que tenham sucesso, que tenham experiência. E vá e pergunte a eles. Por que as pessoas não perguntam? Uma razão muito simples, a maioria teme a rejeição. Mas a chave para chegar ao que quer da vida é, primeiro que nada, terá que aprender sozinho. Ou segundo, perguntar a outras pessoas. E o mais surpreendente é que se pergunta a outras pessoas, elas te dirão. Se pergunta às pessoas de sucesso que fizeram bem, elas dirão. Se pedir às pessoas de sucesso seu conselho, te darão. Eu estudei a vida de um milionário que se fez sozinho e disse que uma chave para o sucesso nos negócios é ser um pensador negativo. E eu pensei que isso estava errado porque eu ensino vocês a serem pensadores positivos, e ao seguir lendo, e o que dizia era: com isso quero dizer que uma vez tenham expressado uma grande ideia, levem para os especialistas que possam desfazê-las em 1000 pedaços, que possam mostrar buracos, debilidades, falhas, e que se não pode encher os buracos, as debilidades e falhas, talvez signifique que sua ideia não seja bastante boa. Mas se não está disposto a submeter sua ideia ao escrutínio das pessoas críticas, cujo trabalho é encontrar falhas em algo, então talvez essa ideia não seja o bastante boa. Assim que buscar gente negativa e pedir sua opinião a essas pessoas é perguntar o seu caminho para o sucesso. Não esqueça, para poder ter sucesso, necessita conhecimentos. Necessita mais conhecimento dos que tem. Não tem muito tempo. Deve conseguir esses conhecimentos o mais rápido e o mais barato possível. Se é necessário, compre o conhecimento que necessita. Não seja mesquinho ao tratar de conhecimento. Passo número 9. No estabelecimento de metas identifique e pergunte-se quem é seu cliente. Quem é seu cliente? Significa que deverá identificar as pessoas, aos grupos e organizações cuja cooperação necessita para poder ter sucesso. Quem são as pessoas, quem são os grupos e as organizações? Na vida temos uma equação muito simples. É que todo mundo ganha a vida satisfazendo ou servindo a alguém. Que você e eu temos um cliente e que nos movemos para frente na vida até o grau que satisfazemos o nosso cliente. Assim que todos estamos no negócio de satisfação ao cliente. Se trabalha para uma companhia, o seu cliente pode ser seu chefe. Se é um vendedor, seu chefe pode ser um cliente interno. E a pessoa que compra seu produto ou serviço, o externo. Se é uma enfermeira, seu cliente é a enfermeira-chefe. Quem quer que você seja, sempre tem alguém em seu meio. Se é uma pessoa de negócio e quer expandir, um de seus clientes é seu banco. Outro de seus clientes é seu personal, seus empregados. Outro cliente pode ser sua família. Mas sempre haverá pessoas com que tenha que trabalhar para conquistar suas metas. Agora, por que as pessoas têm que trabalhar com você para poder ajudar a conquistar suas metas? Só existe uma fórmula, e essa é a que chamamos a lei
de compensação. A lei da compensação, que vem do maravilhoso ensaio de Ralph Waldo Emerson, chamado Compensação, simplesmente diz que, para qualquer força na vida, existe uma força oposta igual. Chamamos a lei de semear e colher. Mas diz que sempre somos compensados, em igual medida, pelo que fazemos. Na verdade, diz que sempre estamos compensados mais do que merecemos. Assim que se semeia bem, colherá melhor do que semeia. Se semeia mal, colherá pior do que semeia. A lei da compensação diz que enquanto está fazendo coisas boas para os outros farão coisas boas para você. Assim que faça-se essa pergunta, e é a estação de rádio favorita de todo mundo. Se chama QTNPM. Que tem nisso para mim? QTNPM. Que tem nisso para mim? Se quer ter sucesso na vida, as pessoas de mais sucesso são chamadas doadoras dispostas, opostas aos iniciadores dispostos. Os doadores dispostos são pessoas que estão sempre perguntando o que eu posso fazer para ajudar os meus clientes, o que eu posso fazer para dar valor, o que posso fazer para ganhar sua cooperação e sua ajuda para conquistar minhas metas. Sempre estão tratando de se colocar de lado desta lei de compensação, sabendo que se colocam, poderão tirar. Todas as melhores companhias na América, no Canadá e em qualquer parte do mundo se formam com a lei de compensação. Se formam com a lei de semear boas sementes e colher bons cultivos. Todas as leis de pouco sucesso, ou indivíduos e companhias sem sucesso, se formam com a premissa de pegar o que possa conseguir, devolvendo o menos que possa devolver. Uma segunda lei que se enlaça com essa é a chamada lei de serviço. A lei de serviço diz que sempre será recompensado em vida em proporção exata ao valor de seu serviço para outras pessoas, para o seu cliente, quem quer que seja seu cliente. A lei de serviço diz que o seu retorno sempre equivalerão aos seus serviços, que se deseja aumentar o valor do seu retorno, deve aumentar o valor de seus serviços. Mas também diz essa maravilha, que a grande satisfação na vida, os grandes prazeres que desfruta na vida, sempre virão de servir a outras pessoas. Sempre virão de fazer um bom trabalho, de contribuir com algo de valor a outros. E quanto mais trabalho faça consigo mesmo para aumentar o valor de sua contribuição, mais feliz estará e maior serão suas recompensas. Também desencadeia a terceira lei, que é a lei do retorno. A lei do retorno diz que seja o que seja, que coloque em termos de serviço recuperará em forma de retorno. E nos conduz a uma lei que Napoleão Hill chama a lei da supercompensação. A lei da supercompensação para mim e para muitas outras pessoas é a chave do sucesso na vida. E simplesmente diz isso. Diz, sempre faça mais do que te pagam. Sempre coloque mais do que você tira. Sempre caminhe 1 quilômetro a mais. Sempre faz mais do que te pagam. Nunca poderão pagar mais do que te pagam agora, até que faça mais do que faça pelo que te pagam agora. E te colocam do lado dos anjos, quando colocam mais e mais do que estão pagando. O número 10 é: faça um plano. Faça um plano e faça um após outro. Um após o outro. Todos os homens e mulheres de sucesso são planejadores de sucesso. E como fazer um plano? Simples, um plano é uma lista de atividades. Em outras palavras, identifique de tudo que já temos falado quais são as atividades que tem que se comprometer para conquistar sua meta e depois organize a lista. Igual uma escadaria. Organize a lista em termos de prioridades e em termos de tempo. O que deve fazer primeiro, o que deve fazer depois, o que é mais importante, o que é menos importante, e depois haja. E continue seu plano de forma ininterrupta e revise o plano. Número 11 é visualização. A visualização vale pelas outras 10. A visualização é criar uma imagem mental clara da meta que deseja. Criar uma imagem mental clara e depois imaginá-la.
ou seja, ver a imagem do resultado. Tenha uma imagem mental clara e veja sua meta como já realizada. Veja como uma realidade e coloque a imagem continuamente na tela da sua mente. Coloque essa imagem na tela da sua mente, até que possa ver com perfeita claridade. Rascunhe, desenhe, faça o que seja necessário para criar uma imagem mental e depois pense nessa imagem mental. Pense em sua meta como uma realidade. Continuamente repita até que imprima mais e mais profundamente em seu subconsciente. Número 12 é apoie seu plano com determinação e persistência. Apoie seu plano com determinação e persistência. Na análise final, a chave do seu sucesso é sua habilidade para aguentar mais e mais que ninguém mais. Em todos os estudos que nós vimos sobre ganhadores e desempenho máximo, encontramos que a qualidade de persistência é para o caráter de um homem ou de uma mulher, como o carvão é para o aço. Que a persistência só é necessária quando o caminho tem obstáculos, que a persistência só vem ao caso e deve usar-se quando tudo se derruba ao seu redor e você tem vontade de se render. Que a persistência não tem valor algum quando as coisas vão bem. A persistência só tem valor quando está disposto a pressionar frente aos obstáculos, às dificuldades, às decepções, quando você cai de costas, quando perde o seu dinheiro, etc. Nos estudos dos milionários autodidatas, descobrimos que um milionário autodidata em média na América esteve em bancarrota ou quase quebrado 3,2 vezes, mas enfrentou sem se importar com isso, seja homem ou mulher. Segue lutando e essa é uma das razões pelas quais tem sucesso. Também sabemos isso, que para que você possa conquistar grande sucesso, não tem alternativa mais do que estar disposto a enfrentar retrocessos temporais, desafios temporais, obstáculos temporais. Winston Churchill, em um dos maiores relatos da história da humanidade, lhe perguntaram quando falava com um estudante se podia resumir as lições de sua vida em poucas palavras. Se colocou de pé e disse: "Poderia resumir as principais lições da minha vida nessas palavras." Ficou apoiado em seu bastão e disse: "São estas palavras, jovens. Jamais se deem por vencidos. Jamais, jamais se deem por vencidos." E acredito que isso é mais importante do que qualquer outra coisa dos estudos que eu já li. Se resolve com antecipação, que uma vez que tenha pensado em alcançar sua meta, nunca se dará por vencido, nunca se renderá, que nada poderá detê-lo, que todas as dificuldades serão somente incentivos para continuar, que se tornará um paranoico inverso e que considerará todos os problemas, que buscará o lado bom desses e buscará a lição que irá aprender, que buscará a forma de tornar essa situação para o seu proveito. Se segue fazendo isso, se mantém otimista, se mantém a atitude, a expectativa de confiança, deve e poderá ter sucesso. E finalmente, com respeito à persistência, a qualidade do aço que determina todo o seu sucesso, deixa eu dizer isso, é que sua persistência é a medida de sua crença em si mesmo. Sua persistência é a medida de sua crença em si mesmo. E que cada vez que persista diante da adversidade, sua crença em si mesmo aumenta até que chega a um ponto em que não vai parar até chegar à sua meta e conquistar seus objetivos. Eu te asseguro, todos nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos a coragem de persegui-los.